Eu sou o Fabrício Lodi, o Falodi do Projetos 10%. Hoje vou contar para vocês um pouquinho da minha história aqui, senão a gente vai levar o dia todo. Comecei na Bolsa de Valores em 1999, eu sou formado em engenheiro, estava quase terminando a faculdade de engenharia e ali naquele meio, já estagiando, trabalhando, entendendo como as grandes empresas funcionavam, despertou o interesse em conhecer um pouco o mercado acionário. Para minha sorte, através de um amigo, eu caí sem mais, sem nem menos, na mesa um dia na corretora para conversar com o Luiz Barsi, o famoso Barsi. Quem não conhece aí o multibilionário Barsi? Tive a sorte de, desde o começo, ser instruído, ter estudado com o Barsi, ter aprendido a trabalhar e entender o mercado de ações como ele propriamente deve ser entendido, Uma oportunidade de se comprar boas empresas ou pedaços de boas empresas, e desde então me apaixonei por isso. Estudando, construindo essa carteira de longo prazo, conhecendo projetos, visitando empresas e sempre aproveitando as melhores oportunidades aí do mercado, para preparar essa previdência, uma carteira que me desse uma tranquilidade para o futuro. Conforme o tempo foi passando, os anos foram passando, isso foi em 99, a gente vai aprendendo mais sobre o mercado, vai construindo um patrimônio. Deixei de trabalhar em multinacional, passei a trabalhar por conta própria, me tornei um empreendedor, assumi um negócio da família. Com o passar do tempo, me tornei produtor rural também, então um empresário trabalhando em diferentes áreas, mas nunca deixei de investir, nunca deixei de fazer meus aportes, sempre tentando buscar as melhores oportunidades para construir aí o meu pedacinho dentro dessas grandes empresas. Temos que concordar, A Bolsa de Valores é o melhor lugar, É esse supermercado onde você pode escolher ali na prateleira qual empresa, das melhores e maiores, você quer fazer parte. Conforme o tempo foi passando, então, você se familiariza com o mercado, cria já um volume ou uma carteira resiliente, você começa a olhar para outras ferramentas e tentar entender como é que você pode usar aquela sua carteira para encontrar outras formas de rentabilizar, ou como que você vai proteger essa carteira. Então imagina que você quer abrir uma empresa e vai precisar de capital, vai precisar de dinheiro. Você vai procurar o gerente do seu banco. Chega lá e fala assim, olha, eu quero um empréstimo. Aí ele vai olhar o que você vai me dar de garantia e você não tem nada. Provavelmente você vai ou não conseguir o empréstimo ou vai ter uma taxa maior, por conta do risco dessa operação. Diferente se você já tem um patrimônio, já tem algo constituído e chega para o gerente do banco e fala assim, eu quero um empréstimo. Ele vai olhar as garantias que você tem e vai falar assim, opa, você é um cliente bom para dar crédito. Aí você vai provavelmente conseguir uma taxa melhor e conseguir ali o capital que você está precisando para aquela empresa. Na Bolsa de Valores não é diferente. As ações, esse patrimônio que você constituiu, eles podem ser usados de uma forma para que te ajude a alavancar ou usar outras ferramentas do mercado. Muita gente não sabe, mas na Bolsa de Valores não são só ações que são negociadas. Dentro do ambiente da Bolsa, a gente tem as ações, a gente tem os derivativos, a gente tem cotas de fundos de investimento, a gente tem renda fixa, a gente tem os contratos futuros. Então essas são ferramentas à disposição do investidor que permitem trabalhar de uma forma estruturada e maximizar ou melhorar o ganho, se expor à renda variável de uma forma mais controlada ou apimentando um pouquinho mais e buscar alternativa. Então ao longo da minha jornada chegou um ponto que eu precisava conhecer algo mais e eu conheci o André. Conheci o André e nessas nossas conversas eu expliquei para ele essa situação e o André falou, conheço uma pessoa que pode te ajudar nesse sentido. Foi quando Valério Klug e eu, a gente se conheceu, começamos então a tentar desenvolver algo junto, trabalhar esse capital que foi construído dentro da Bolsa para entender e usar as ferramentas do mercado a nosso favor. Dessa forma, a gente conseguiu unir a nossa experiência, a do Valério e a minha, e criar um sistema de gestão para poder aproveitar o que a Bolsa tem de melhor. Ou seja, as velocidades da Bolsa, como a gente chama isso, as velocidades do mercado, como a gente chama. E quais são essas velocidades? São 5 velocidades: o day trade, o mercado ordenado, as operações estruturadas, os dividendos e a renda fixa. Bom, de day trade a gente não precisa falar nada, Vocês estavam aqui com os melhores, com o André, com o Mário, com o Zé. Então, day trade, os mestres estão aqui, vocês estão bem servidos. Quando a gente fala do mercado ordenado, o que é o mercado ordenado? O mercado ordenado é um grid de operações ou de pequenas operações de posições no mercado que permitem a gente pegar um movimento, um pouquíssimo trabalho, aproveitando as posições de swing trade e para carregar isso e tentar capturar os ruídos do mercado. Então a gente usa o mercado ordenado, esse grid de pequenas posições, para tentar capturar esses movimentos de mercado, Com base aí, em estatística, em cálculos matemáticos, a gente encontra
esses pontos do mercado. Tudo bem, então a gente tem essa segunda velocidade. A gente começou da velocidade mais rápida, que é a velocidade do day trade, né, a Fórmula 1 dos mercados. A gente passa para o mercado ordenado, que envolve aí as operações de swing trade, que são operações de prazo maior. Então a gente tem as operações estruturadas. O que são as operações estruturadas? Nas operações estruturadas, a gente usa os derivativos, as famosas opções, opções de compra, opções de venda, que permitem a gente criar uma área de abrangência, buscando rentabilidade e proteção, né? E capturar os movimentos do mercado, né? E com isso, completa uma estrutura do mercado ordenado. E é onde entra agora aqui a quarta velocidade, que são os dividendos, né? Os dividendos nada mais são do que fruto, né, dos resultados das empresas. Como assim? O dividendo, ele não nasce da noite para o dia, né? Como diz aí o pai do valuation, Damodaran, ele diz que o dividendo é o único fluxo de caixa do acionista. Então o dividendo, ele vem, né? O dividendo ele nasce do resultado da empresa, né? Do que ela conseguiu acumular ao longo do ano, né? Ou no seu exercício social. Então cada resultadinho vai se somando e a empresa pega parte desse resultado, parte desse lucro e destina para o seu acionista. Então, o que a gente faz para aproveitar isso? Então, se a gente tem o mercado ordenado, que é uma posição que a gente carrega, a gente tem as estruturas e a gente tem os dividendos, a gente consegue capturar boa parte deste movimento nessas estruturas, nesse conglomerado que a gente está criando e consegue se beneficiar do dividendo também, né? E aí a gente vem, no cenário atual, para a quinta velocidade, né? A velocidade mais lenta de todos, que são os juros. A renda fixa. Como assim? Hoje a gente olha os juros nesse patamar que a gente está falando aqui, principalmente agora que estamos trabalhando em juros de 2 dígitos, né? Onde a renda fixa se torna muito atraente. Muita gente fala assim, vou sair da bolsa agora e vou correr para a renda fixa. Para que eu vou correr risco? Muito pelo contrário, a gente consegue usar também a renda fixa dentro desse capital, né? Como se a gente estivesse trabalhando, integrar junto dessas operações, enquanto esse nosso capital de giro fica trabalhando, usa a renda fixa também, né, para dar robustez, pegar essa parcela de juro que o mercado está deixando na mesa para a gente aí também. Então, com tudo isso, quando a gente usa, no nosso caso, a velocidade 2, que é o mercado ordenado, as operações estruturadas, o dividendo e a renda fixa, a gente consegue criar o que a gente chama da nossa empresa financeira. Nessa nossa empresa, o dinheiro é a nossa matéria-prima. E com esse dinheiro a gente usa todas as ferramentas do mercado para poder rentabilizar ainda mais esse capital, né? E transformar dinheiro em mais dinheiro, com segurança, liquidez e exposição aos ganhos da renda variável. Dessa forma, com essa empresa, a gente consegue então capturar as velocidades do mercado, esses ruídos, esses movimentos, e a gente usa todas as dimensões do mercado, que são o preço, o tempo e o volume, arbitrar o mercado com segurança, com liquidez e se expondo aos ganhos da renda variável. A gente tem que entender que nessa empresa, nossa matéria-prima é o dinheiro. Com o dinheiro e as ferramentas, a gente vai rentabilizar esse capital para ficar tranquilo e continuar crescendo aí ao longo do tempo. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho aí do mercado de capitais, falar um pouquinho das ações, falar dos dividendos, falar das outras ferramentas que tem aí à disposição do investidor para ele tentar buscar aí a sua independência financeira, buscar um ganho, buscar a tranquilidade, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em ações, né, que é talvez o mercado mais conhecido, aí, né, o tipo de ativo mais conhecido, a gente pensa aí em duas formas de ganho, basicamente, que as pessoas conhecem. Primeiro é o ganho de capital, né? Ou seja, eu compro uma ação por um determinado valor e essa ação pode subir, né? Então eu espero que essa ação que eu comprei, essa ação da empresa X, suba e eu possa vendê-la mais caro. E a outra forma de ganhar dinheiro com uma ação, basicamente, são os dividendos, os proventos, né? Que são ali aquela parcelinha do lucro que a empresa entrega para os seus donos ou para os seus acionistas, né? Para os seus sócios. Vamos pensar pela ótica do empresário. Por que um empresário, por que uma pessoa, ele monta uma empresa? Uma pessoa monta uma empresa visando ter um ganho maior, né, em relação a um trabalho que ela exercia ou para suprir aí a necessidade, alguma necessidade que ele percebeu no mercado, alguma deficiência no mercado, uma lacuna de algum produto ou de algum serviço no mercado. Essa pessoa tem uma sacada e ele monta uma empresa para tentar tapar esse buraco e lucrar mais com isso, tentar buscar um retorno com isso, tá? A partir desse momento, essa empresa então começa a trabalhar, vai entregar o seu produto,
tá? Vai vender esse produto, vai oferir um lucro e esse lucro volta para dentro da empresa. Qual é o objetivo do empresário? O objetivo do empresário é que sim, né, esse serviço, esse produto seja vantajoso, seja lucrativo, ele consiga que a empresa, através da sua operação, pague todos os seus custos, consiga reinvestir e sobre dinheiro para que ele possa usufruir dessa ideia que ele teve lá no passado. Ou seja, né, que ela consiga distribuir parte desse lucro para o seu dono, para o empresário, né, para o seu sócio. Né? Esses são os dividendos. A gente escuta muito falar que o dividendo ele é destruidor de valor, dividendo não gera valor. Na verdade, todo empresário, quando ele monta um negócio, o que ele quer sim é crescer e que essa empresa, né, torne-se aí uma vaca leiteira para ele, que ela ande sozinha, que ela se pague, que ela se financie, que ela se mantenha, né, que ela consiga perpetuar o seu crescimento e ainda assim distribuir parte desse rendimento para o seu sócio. No mercado, tem o que a gente chama muito essa disputa entre dividendos e crescimento. O que é melhor? Uma empresa de crescimento ou uma empresa de dividendos? É fácil a gente pensar o seguinte: toda empresa de dividendo hoje, ou toda empresa que hoje é uma grande pagadora de dividendo, em algum momento da sua história, ela foi uma empresa de crescimento. Porque essa empresa começou no mercado, começou pequenininha, foi desenvolvendo, foi criando seus produtos, foi melhorando seus produtos, foi pegando novos clientes. Um momento em que ela ainda tinha dificuldade para gerar um caixa, dificuldade para gerar lucro, ela precisava de aporte, precisava de dinheiro do dono, foi buscando todo o lucro que ela recebia, ela reinvestia nessa operação, foi trabalhando, até que, como eu expliquei um pouquinho antes, esse dinheiro agora que ela gera permite que a operação se mantenha e o dono seja pago. Então, toda empresa de dividendo, em algum momento, ela já foi uma empresa de crescimento. Quando a gente fala em empresa de crescimento, é muito difícil a gente dar o tiro certo quando a gente olha para a Bolsa e descobrir qual vai ser a nova empresa, a nova estrela, né, dos próximos anos. Se a gente volta em qualquer mercado, seja aqui no mercado brasileiro, seja no mercado americano, provavelmente, ou é praticamente certo que a gente vai olhar que as líderes de 10 anos atrás não são as líderes de hoje, e que provavelmente as líderes daqui a 10 anos em crescimento não serão as mesmas de hoje. Então é muito difícil, entre as centenas de empresas que a gente vê no mercado, e quando a gente olha para o mercado global, né, as milhares de empresas, qual vai ser aquela que vai ser a top 1, né, a número 1 daqui a 10 anos? Então, a gente tem que assumir um risco muito grande de tentar acertar isso aí, né? Muitas ficam pelo caminho, poucas se mantêm e algumas, pouquíssimas, se tornam aí as tops que a gente vai encontrar no mercado no futuro. Quando a gente fala, então, de uma empresa de dividendo, a gente tem que pensar num estágio de uma empresa mais madura, de uma empresa consolidada, e a gente começa a pensar como um empresário. Um empresário raramente monta uma empresa para vender essa empresa. Então, o empresário, ele é o que a gente chama de holder, né? Um cara que ele segura aquela empresa e vai tentar obter vantagem, né? O maior lucro possível pelo maior tempo possível daquela companhia. E é o que a gente tenta fazer do lado do investimento também, tentar entender quais são essas boas empresas, essas empresas maduras que têm décadas de histórico de bons resultados apresentando, né? Um bom histórico de dividendos ou de pagamento de proventos ao seu sócio, um histórico de crescimento, claro, um crescimento menor, mas um crescimento consistente, né? Um histórico de respeito ao acionista, de respeito ao seu sócio, né, ao seu minoritário. Então, a gente tem essa oportunidade de buscar isso aí. Então, essa disputa entre crescimento e dividendo, ela se torna um pouquinho complicada. Uma, a gente está tentando dar um tiro no escuro, tentando acertar qual que é o cavalo rápido da vez, né? E na outra, a gente já escolhe o cavalo vencedor. A gente sabe que ele vai conseguir entregar por um bom tempo ainda aí esses resultados e manter aí o que a gente chama de fluxo de caixa do acionista. O pai do valuation, né, conhecido como Damodaran, ele diz que o único fluxo de caixa do acionista é o dividendo. Isso é o que alimenta a carteira do investidor, né? Isso que alimenta o bolso do investidor, enquanto a empresa cresce e ele consegue tirar a sua parte, né? O Barsi já costuma dizer isso aí, né? Que, na verdade, quando a gente olha para o patrimônio, comprei uma empresa de crescimento só para ela crescer, a gente está falando de ego, né? Que o patrimônio é a medida do ego.
e que patrimônio não paga a conta, né? Que o que paga a conta são os dividendos. Como assim o patrimônio é a métrica do ego, né? E por que a importância dos dividendos? E por que a importância dos dividendos? Vamos pensar o seguinte, que eu tenho uma empresa, né? Comecei a comprar ações de uma empresa que não paga dividendo. Ou a minha empresa, ou eu montei uma empresa. E, num determinado momento, eu quero comprar um carro, né? Mas não sobra lucro dessa empresa aqui. Mas minha empresa está crescendo, crescendo, crescendo. Como é que eu faria? Da onde viria esse dinheiro para eu comprar um novo carro? O que eu preciso fazer? Vender um pedaço da minha empresa. Aí eu ponho o dinheiro no meu bolso e consigo comprar o bem ou fazer o gosto que eu queria ou até pagar as minhas contas. E quando a gente olha para uma empresa que paga dividendos, né, periodicamente vai vir um fluxo de caixa para mim que eu consigo pagar as minhas contas pessoais, comprar um novo carro, comprar um novo imóvel e a empresa continua crescendo, minha participação dentro dessa empresa continua mantida sem ter que eu me desfazer de um pedaço dela. Então, é muito complicado. Quando a gente fala do não dividendo, a gente está assumindo que a gente está comprando alguma coisa por um preço, né, ou barato, para vender ela em algum momento mais caro. E quando a gente fala do dividendo, a gente sim quer comprar alguma coisa barata para em algum momento, se ela continuar crescendo com base no histórico de crescimento dela, a gente consiga tê-la valorizada, né? Essa empresa vai se valorizar e ao longo desse caminho ela continuou me abastecendo aqui com fluxo de dividendo, com fluxo de provento, que me permite aumentar essa participação e, consequentemente, receber mais dividendo ao longo desse tempo. E como é que eu faço para participar disso? Né? Lá atrás, na década de 90, quando eu conheci a Bolsa de Valores, basicamente eu conheci as ações, correto? E descobri que a Bolsa é um grande supermercado para você poder escolher quais são esses grandes projetos, quais são essas grandes empresas, né, para você poder escolher e se tornar sócio. Tá? Lembrando, tá, que é muito importante, que uma ação é a menor fração de uma empresa. E como é que uma empresa chega na bolsa? Que é esse tal mercado de capitais, tá? O mercado de capitais é onde as empresas, né, têm a oportunidade de abrir mão, né, de parte aí de um pedaço da companhia, né, ou dos seus ganhos e das suas perdas, ou do seu lucro, do seu prejuízo, em troca de dinheiro. Então ela abre para você, para mim, né, para qualquer um, a oportunidade de participar daquele projeto, né, em troca de um capital. Então, eu, como investidor, se eu acho que vender bombom é um bom negócio, ao invés de eu montar a minha fabriquinha de bombom, eu posso ir lá e escolher quem é a melhor fabricante de bombom do mercado, entender se ela está num bom preço e então fazer parte desse negócio. Um outro exemplo também, talvez fácil de você enxergar, seja a questão dos postos de combustíveis. Né? Muita gente, a gente vê aí, as pessoas chegam no final da vida e pensam assim, poxa, né, como é que eu faço agora? Me aposentei, minha aposentadoria é limitada, minha aposentadoria não vai dar para eu manter o padrão de vida que eu tinha antes, e agora, o que é que eu faço? E a pessoa pega tudo aqui que ele juntou em vida, né, ou aquele fundo de garantia, ou a rescisão final ali da aposentadoria, e resolve arrendar um posto de combustível ou comprar um posto de combustível. Você deve conhecer alguns amigos que já fizeram isso aí no passado. Aí a gente para analisar. Essa pessoa trabalhou toda uma vida, né, na iniciativa privada, teve a sua carteira assinada, dificilmente ele desenvolveu as habilidades de empresário, de lidar com o negócio, de lidar com o cliente, de lidar com inadimplência, de lidar com funcionários, de lidar com a contabilidade, de lidar com N fatores que são inerentes a um negócio, né? Todo esse risco de um negócio. Querendo ou não, quando a gente fala da Bolsa de Valores, da renda variável, quando você tem o seu negócio próximo, a gente também está falando de renda variável. Todo dia a gente tem que brigar para vender, né? Já que a venda é o combustível de todo o negócio, de toda a empresa. E ele decide, então, depois de cumprir toda uma vida de trabalho, né, no momento que ele poderia estar descansando, ele vai lá e monta um posto de combustível e começa a sofrer com tudo isso que eu te falei. Ele vai ter que trabalhar, provavelmente, muito mais do que ele trabalhou até esse momento da sua vida, né, e correndo muito mais risco agora do que ele sempre correu. E aí a gente para e se pergunta, poxa, ao invés de eu, então, comprar um posto de combustível, arrendar um posto de combustível, por que eu não posso ser um pouquinho dono de 8.000 postos de combustível, 6.000 postos de combustíveis, né, e escolher aí quem é a maior dona
né? Ou quem é a melhor dona de rede de postos de combustível do Brasil, né? E eu diluo o meu risco, tenho profissionais de alto gabarito, de alta competência trabalhando para mim, né? E vou esperar a minha participação aí, a minha porçãozinha de dividendo, né, desses milhares de postos espalhados aí pelo Brasil, pelo território ou pelo mundo, né? Sem fronteiras, eu posso escolher onde é que eu quero ser dono, de quais postos de gasolina ou de quais postos de combustível eu quero ser dono. A Bolsa de Valores me permite escolher, né, qual rede ou qual negócio eu quero fazer parte. Para quem é que eu quero destinar esse capital agora que eu conquistei em retorno de um lucro aí? Quem que é o merecedor desse capital? E como é que uma empresa chega até a Bolsa? Tá? Eu falei assim, como eu comentei logo no começo, na verdade, uma pessoa identifica lá no comecinho, né, ou ela tem uma ideia, ou identifica uma deficiência do mercado, pega essa ideia e vai tentar desenvolver. Muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro suficiente para fazer esse trabalho, né, para iniciar a empresa, então ele recorre ao banco para captar dinheiro, ou ele recorre a um amigo, ou a um parceiro, né, e aí a gente escuta muito falar, às vezes, daqueles fundos que são os seed capitals, né, os fundos aí que apostam em ideias, ou os anjos, né? O investidor anjo, que compra a sua ideia em troca de uma participação da empresa. É muito comum hoje, quando a gente ouve falar das startups, que surgem as ideias, né? Então, essa é uma empresa que está nascendo, que ela tem uma ideia de projeto, um modelo de negócio, um protótipo, precisa do dinheiro para tirar isso do papel. Tá? Então, muitos empresários começam assim. Aí ela passa para um outro estágio, que é o estágio que a gente chama de Venture Capital, que é quando a empresa já tem um produto definido, já começa a ter alguns clientes, já tem uma receita, está trabalhando, já está provando o seu modelo de negócio, né, e consegue aí se sustentar. Só que ela vai esbarrar em algum momento numa necessidade maior de capital para expandir, para continuar crescendo. E aí, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Private Equity, né, que são os fundos de Private Equity. O que é isso? Né? São fundos de investimento criados para investir nessas empresas que estão precisando dar um salto ali daquele modelo de negócio, estão precisando escalar esse negócio, né? Atingir mais clientes, investir em novas linhas de produção, investir em marketing, investir em estrutura para continuar crescendo. Né? E aí entra os fundos de private equity. Né? É uma forma aí da empresa buscar um dinheiro que não é, né, um capital oneroso. Como assim capital oneroso? Um empréstimo no banco, né, que vai demandar que ela pague juros por aquele dinheiro. Né? Então, ela busca aí vender já uma participação da sua empresa para um fundo que vai colocar dinheiro na estratégia da companhia para que ela continue crescendo. E quando essa empresa está ali no private equity, ela, de novo, vai passar por uma fase de crescimento, tá? Até o momento que fala assim, eu preciso continuar crescendo. Como é que eu faço agora para expandir ainda mais o meu negócio? Né? Um negócio que já está maduro, tem provado, uma boa carteira de clientes, né? Com possibilidade de expandir, lucrativo, e aí sim chega a Bolsa de Valores. Né? Essa empresa decide se estruturar, né? Assim como ela vendeu um pedacinho para um fundo de investimento, ela pode agora decidir vender mais um pedaço para investidores comuns, ou novos fundos, né? Ou fundos de investimento que estão buscando novas oportunidades, ou para pessoas físicas como você e eu, estamos aqui assistindo esse vídeo, e ela, então, faz o que a gente conhece, vocês já ouviram falar de IPO, né? Ela abre o seu capital e permite que a gente participe. Lembrando que o IPO ele pode ter duas formas, tá? Primeiro que é uma oferta primária. O que é uma oferta primária? Todo o dinheiro que a empresa levantou nesse IPO vai para o caixa da empresa, para ela continuar investindo na estratégia dela. E um outro tipo de IPO, que é a oferta secundária. O que é a oferta secundária? Lembra que eu falei aí do private equity, que alguns fundos entraram nessa companhia, conseguiram ali, investiram, decidiram arriscar que esse negócio ia crescer? Pois é. A oferta secundária significa que alguns dos seus acionistas, seja o fundo, seja o fundador da empresa, decidiu vender uma parte das suas ações. Então, esse dinheiro não vai para o caixa da empresa na oferta secundária, ele vai para o bolso do acionista vendedor, seja ele um fundo ou seja ele um dos fundadores da empresa. Bom, a empresa está na bolsa, então, e permite a gente tomar um risco, né, escolher um pedacinho
e colocar o nosso rico dinheirinho nessa companhia e tentar participar do projeto dessa companhia. E a bolsa, né? O que é a bolsa? Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar que dentro da bolsa estão as ações, né? Mas dentro da bolsa não são só ações que são negociadas. Dentro da bolsa a gente vai ouvir falar ainda de derivativos, de futuros, de renda fixa, de cotas de fundos. Então, a bolsa, né, realmente é um balcão onde a gente tem diferentes títulos sendo negociados, entre elas as ações. Tá? Mas um pouquinho mais tarde aqui, meu amigo Valério Klug vai falar um pouquinho para vocês dessas outras ferramentas do mercado, mas a gente já chega lá. Tá? Então, uma vez que essas ações estão listadas na bolsa, e eu me tornei sócio dessa empresa, eu passo a ter o direito de participar de alguns eventos societários, ou seja, entre eles estão aí a distribuição de lucros, que é o que a gente falou, as bonificações, quando as empresas emitem novas ações e dão essas ações para os seus acionistas, dos splits ou desdobramentos, que a gente já ouviu falar, uma ação é 100, e ela muda aí, ela passa a ser negociada a R$20, quando ela aumenta a sua quantidade para ter mais liquidez na bolsa. A gente também passa a participar dos grupamentos, a gente passa a ter o direito de preferência quando a empresa for captar mais dinheiro no mercado, a gente passa a ter o direito de acompanhar essa oferta aí a um custo mais vantajoso, a gente tem essa preferência, a gente passa a ter o direito de participar desses eventos societários. Mas para a gente aqui, o mais importante agora é focar na distribuição de lucro, na distribuição dos proventos, que é isso que vai encher o nosso bolso, isso que vai permitir a gente construir a nossa holding. O que é uma holding? Imagina que eu sou o Falod SA e dentro do Falod SA tem várias empresas, e essas empresas, cada uma delas, de tempo em tempo, me paga uma participação de lucro. Com esse lucro eu consigo usar na minha empresa, usar para mim, ou comprar mais participações de empresas dentro desse meu negócio. Então, a gente parte desse princípio, que a gente vai tentar criar uma holding que, ao longo dos anos, vai se tornar tão grande, vai permitir a gente ter um fluxo de caixa tão grande, que ela se torna autossustentável e vai garantir o nosso futuro aí. Quando a gente fala de bolsa de valores, mostrando dessa forma, que é só comprar e eu vou ter o dividendo, parece que é uma coisa muito fácil, muito simples. Na verdade, o ato de se comprar uma ação, a ação de se comprar uma ação, ela é, sim, muito fácil. Hoje, com poucos cliques, você se torna aí o acionista de uma empresa. Mas, entre você ser o acionista e conquistar a sua liberdade financeira, sua tão almejada renda passiva, é um caminho muito tortuoso. O mercado é composto aí por milhões de players, de investidores, de fundos, de assets que estão trabalhando, e isso gera muito ruído dentro do mercado, isso gera muito movimento. A bolsa acaba sendo um termômetro geral da economia, do humor dos investidores. Se está tudo ruim, tudo cai, não interessa se aquela empresa está sendo afetada pela notícia que saiu ou não. Da mesma forma, quando o otimismo é generalizado, tem muito dinheiro sobrando no mercado, tudo sobe, qualquer porcaria sobe. Então, entre o momento que a gente escolhe uma ação e o momento que ela se consolidou dentro da nossa carteira, o emocional do investidor passa por grandes momentos de provação. É bem complicado, não é fácil, não é todo mundo que tem estômago para passar por isso, mas isso se dá principalmente porque a gente tem aquela cotaçãozinha piscando a todo momento na tela. De repente, uma ação vale 10, depois ela vale R$10,10, R$ 9,90, R$ 9,95, R$10,15. E isso desperta um sentimento de ansiedade muito grande no investidor. Diferente quando você tem uma empresa. Como eu comentei ali, você tem um negócio, se você tem uma pizzaria, tem uma farmácia, tem um escritório de contabilidade, provavelmente essa variação acontece também. Num mês você está vendendo mais porque o mercado está melhor, no outro mês o clima, se você tem uma sorveteria, você entrou num clima frio, você está vendendo menos. Naquele momento, talvez a sua empresa, se você for avaliar, valha menos. Então, só que a gente não consegue, a gente não vai todo dia tentar descobrir quanto vale a nossa empresa. Então, a gente sofre menos com essa variação. A mesma coisa quando eu compro uma casa. Você não fica todo dia perguntando para o seu vizinho quanto que vale o apartamento dele ou tenta descobrir quanto que vale o apartamento do outro bloco.
ou liga na imobiliária para saber todo dia. Então, a gente sofre menos porque a gente não vê a cotação. Diferente, né, desses ticks piscando toda hora aí nas plataformas, né, no home broker, essas cotações instigando a gente a colocar um pequeno lucro no bolso ou a pular fora do barco a qualquer sinal aí de pequena desvalorização ali dentro. Então, é muito difícil para o investidor passar por essa fase de oscilação, né, até ter uma carteira, né, um montante ou um patrimônio criado ali dentro que remunere, sem se incomodar. Vai chegar um momento, quando a gente passa por aquela arrebentação, de que o fluxo de dividendo vai continuar vindo, por quê? Né? Não é porque está chovendo hoje que uma empresa parou de produzir ou vai deixar de existir, ou não é porque o governo falou, alguém deu uma entrevista e falou alguma coisa que mexeu com os mercados, né, que a empresa vai parar de fazer ou que a sua atividade operacional, que vem sendo executada com excelência aí por décadas, às vezes por séculos, né? Como a gente tem empresas centenárias aí, por causa de uma fala de um analista ou de algum presidente ou de um governador, vai interromper todo esse processo. Né? E é importante lembrar que as empresas elas distribuem esse lucro por ação. Né? Então, é importante para a gente lembrar o seguinte, eu preciso estar atento a esses momentos para realmente fazer bons negócios, ou seja, aproveitar esse mau humor do mercado e comprar mais ações com o mesmo dinheiro. Né? Se a gente fosse falar aqui na nossa cervejinha, é muito melhor eu conseguir com os mesmos R$30 comprar uma ou duas long neck a mais, né? Do que com mesmo 30 comprar 2 ou 3 long necks a menos. Então, se eu sei o valor daquela empresa, eu preciso tentar aproveitar esse momento. E é muito difícil para o investidor que chega, que começa na Bolsa, tentar entender esses momentos de oportunidade. Mas vamos lá, a gente tem vários setores na Bolsa que permite a gente aí montar uma carteira diversificada, né, e aproveitar esses movimentos. A gente tem o que a gente chama de setores cíclicos e os setores não cíclicos. Né? Quando a gente fala setor não cíclico, imagina você na sua casa, né? Sua conta de telefone, sua conta de luz, sua conta de água e esgoto, a sua conta no banco. São setores que, independente do que esteja acontecendo no mundo, você vai continuar utilizando. Tá? Não interessa se está calor, se está frio, se está nevando. A necessidade de usar serviços desse tipo de empresa ou de empresa desses setores, ela vai se manter por uma constante na sua vida e, eventualmente, cada vez mais que você vai estar crescendo, talvez mais você vai usar esse tipo de serviço. E a gente tem os setores que são mais cíclicos, né? Que são aí os setores, por exemplo, de construção civil, setor aí de commodities, o setor de mineração, aqui a gente está falando do setor de commodities, o próprio setor de varejo, que precisa de uma economia crescendo, né? Precisa da economia forte, de uma taxa de desemprego baixa, das pessoas querendo gastar. Esses setores, quando a gente fala em tentar buscar renda, são setores que criam um pouco mais de dificuldade para o acionista, porque normalmente, quando eles estão bons no pico desses ciclos, né, as ações também se valorizaram, elas estão pagando dividendo, conseguem, então, distribuir resultado, mas quando entra o ciclo ruim, a gente vê a desvalorização e as empresas tentando preservar a sua liquidez, tentando manter o seu resultado, param um pouco ou seguram um pouco essa distribuição de dividendos. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado ao montar uma carteira para tentar encaixar, né, ou entender esses movimentos do mercado e aproveitar essas oportunidades. Existem várias formas da gente analisar uma empresa ou o momento que ela está passando. Né? Vocês já devem ter ouvido falar da ferramenta de valuation. Né? E dentro da ferramenta de valuation, na análise fundamentalista, tem diferentes formas de a gente chegar no valor justo de uma empresa. Quanto é que essa empresa vale hoje? Uma delas é o fluxo de caixa descontado, né, que é quando eu olho para uma empresa hoje, né, tento descobrir quanto é que ela vai faturar ou quanto é que ela vai entrar de dinheiro no seu caixa nos próximos anos, pego esse dinheiro lá no futuro, trago tudo para hoje, né, a uma taxa de desconto, e aí eu falo, essa empresa vale hoje. Tudo que essa empresa vai gerar lá no futuro, hoje ela vale X. Então, esse é o valor que eu posso comprar. Então, esse é o modelo de fluxo de caixa descontado. Eu projeto todos esses fluxos, depois eu trago ele para valor presente. Uma outra forma
da gente avaliar uma empresa é a análise por múltiplos, quando eu pego empresas aí da mesma área de atuação, do mesmo setor, e comparo, né, suas relações ali, endividamento, preço sobre o lucro, preço sobre o valor patrimonial. Eu consigo comparar empresas do mesmo setor, empresas da mesma área de atuação, e entender entre elas quais que estão aí mais baratas ou mais descontadas com base nesse histórico. E um outro modelo é o modelo de desconto de dividendos, né? Isso vale para empresas que já são mais maduras, que estão numa outra fase, já se provaram ao longo do tempo, já tem uma distribuição constante de dividendo, e eu consigo, então, projetar o fluxo de dividendos dessa empresa no futuro, né, e trazer para hoje. Então, eu consigo aí descobrir qual que é o valor justo dessa empresa hoje, ou o que a gente pode chamar aí de preço teto para o acionista, né? Ou seja, quanto que eu posso pagar por essa empresa para que eu receba no mínimo X% de dividendo, para que eu tenha um dividend yield mínimo. Aí o investidor vai escolher se ele quer um dividend yield de 6, de 7, de 8, tá? Então, existem várias formas de identificarmos qual é o valor justo ou qual que é o preço máximo que eu posso pagar por aquela ação. É importante a gente lembrar, quando a gente fala de dividendo, quando a gente fala de crescimento, né? Lembra que eu acabei de comentar para vocês aqui que em ambos os casos a gente está olhando para o futuro, tá? E trazendo esse dinheiro, trazendo esse valor que a gente projetou lá para o futuro, trazendo para hoje. Então, quando a gente fala do tempo, o tempo é um dos fatores mais importantes na análise de um investidor, tá? Porque se a gente olha na fórmula, tá, do valor futuro, tá, a gente vai ver que o tempo é a única variável exponencial. Então, a gente tem que começar o quanto antes, a gente tem que usar o tempo a nosso favor. Tá? Então, isso é muito importante, a resiliência e o trabalho para que a gente consiga realmente efetivar e ver o efeito aí dos juros compostos atuando nessa carteira.